Ciclo químico no fundo do poço, ações amassadas. E é justamente aí que surgem as melhores oportunidades. A Unipar realmente está barata ou é mais uma armadilha do mercado? Nesse vídeo eu vou falar sobre a Unipar, uma empresa que é bem conhecida no mercado por ter como acionista relevante o Luiz Barsi Filho. Nesse vídeo eu vou pontuar vários motivos que me levam a acreditar e deixar essa ação no meu radar para futuros aportes na empresa, porque eu acredito sim que ela pode estar bastante descontada no momento atual. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, um erro bastante comum no mercado é olhar os sites fundamentalistas e achar que aquele dividend yield, como é mostrado aqui, de quase 21%, vai ser recorrente. Esse dividendo representa apenas o passado e são de dividendos extraordinários que foram anunciados ano passado. Então esse dividendo não vai ser recorrente, esse vídeo não é sobre isso, é sobre o que vem a seguir, que eu vou explicar detalhadamente para vocês. Primeiramente, a parte fundamental é você entender de onde vem o lucro e a receita da empresa. A Unipar tem 38% da sua receita advinda da produção de PVC, 40% da produção de soda cáustica e 22% de clorados. Ela é líder de produção de cloro e soda cáustica na América do Sul e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. Então podemos ver que é uma empresa bastante relevante aqui no nosso continente. Uma parte interessante que a Unipar seria a indústria das indústrias, como eles mesmos citam, porque sua parte de clorados é usada em saneamento, higiene e limpeza, a parte de soda cáustica é usada para a fabricação de papel e celulose e no setor químico e petroquímico. E a parte PVC é bastante usada na construção civil e na parte de laminados. Então vocês podem ver que ela está agrupada em vários setores da nossa economia. Então é uma empresa que pode ser sim bastante resiliente em vários ciclos econômicos, mas como qualquer outra empresa de commodities, ela é diretamente afetada por essa variação dos preços das commodities. E falando em variação de preço da commodity, aqui nós temos o preço do PVC na China, esses preços são listados em yuan chinês, e aqui vocês podem ver que no momento atual de 2026, ela está basicamente no fundo do poço. Nem em 2016, que teve uma crise gravíssima aqui no Brasil, e também as quedas em várias commodities, o preço do PVC não esteve tão baixo. E lembrando que esse gráfico não tem um desconto da inflação, que existiu nesse período todo. Então, se descontarmos a inflação desse período, o preço do PVC estaria nas mínimas históricas em relação à commodity. Então, é um momento que eu, pessoalmente, acredito que é um excelente momento para se posicionar nesse tipo de empresa. E o preço da soda, vocês podem ver que está no mesmo patamar, bem abaixo do preço lá de 2020 e também de 2016. Então, se descontarmos aqui a inflação desse período, estaremos com o preço da soda bastante descontado, que pode sim gerar bastantes oportunidades. Ah, Thiago, mas se está no momento ruim da commodity, então é mais arriscado investir nesse momento? Não, senhor. Por quê? Geralmente, quando o preço da commodity está muito elevado e tudo mais, existe um oba-oba no mercado, os múltiplos dessas empresas estão baixos, porque os lucros estão elevadíssimos. Então, muitas vezes, se o investidor compra nos momentos onde a commodity é bastante bem precificada, ele vai levar um ferro danado quando acontecer essas quedas acentuadas nos preços das commodities. Os melhores momentos para você comprar empresas que têm sua receita diretamente ligada a commodities é no fundo do poço dessa commodity. Então, como se diz, eu não sei se vai cair mais, mas se olharmos para o histórico, já está no fundo do poço. E como eu destaquei anteriormente, o momento de euforia do mercado é o momento de mais lucro da empresa. Se vocês olharem aqui, o topo para a soda foi final de 2021 e início de 2022, e o do PVC também final de 2021 e início de 2022. E foi nesse exato momento que o lucro líquido da empresa disparou e só veio caindo nos últimos anos. Observe também os dividendos pagos foram extremamente elevados, praticamente 3 vezes o valor que está sendo pago atualmente, lembrando que aqui tem efeitos não recorrentes nesse dividendo pago. Então vocês podem ver que o pior momento de você se expor a esse tipo de ativo é quando as commodities estão elevadíssimas, porque você pode comprar nessa hora, receber um dividendo gordo ali de 20, 25%, mas as cotações da empresa caírem
fortemente em 50 a 70% nos próximos anos com a queda das commodities. Porque geralmente essas commodities têm vários ciclos que eu vou mostrar a seguir para vocês. Em relação à dívida da Unipar, porque a empresa de commodities tem que ter dívida controlada, principalmente em cenários mais desastrosos para os preços das commodities, que é o momento atual. Podemos ver que a dívida líquida sobre EBITDA da Unipar gira em torno de 1,1 vezes, e a posição de caixa da empresa é gigantesca, que ela cobre 47 meses de dívida. E 90% da dívida dela só vence a partir de 2029. Então vocês podem ver que a resiliência financeira na empresa é gigantesca e até 2029 pode ser que o ciclo melhore, não tem como saber, mas a empresa está extremamente preparada para esse momento mais complicado. E em relação às empresas do mesmo setor no mundo, Thiago? Essas empresas também estão com dívida controlada ou estão com dívida menos controlada? Aqui vocês podem ver que a dívida líquida sobre EBITDA dos pares globais da Unipar segue extremamente elevada, em torno de 3,5 vezes a 2,7 vezes, enquanto a Unipar está aqui tranquilona com 1,1 vez de dívida líquida sobre EBITDA. Então ela está bem confortável nesse momento de ciclo atual. Um indicador bastante utilizado para comparar empresas de commodities do mesmo setor é o EV sobre EBITDA, que basicamente é o valor de mercado da empresa somado à sua dívida, dividido pelo seu EBITDA. Aqui vocês podem ver que o EV sobre EBITDA, antes daquele topo de 2021, estava elevadíssimo, como podemos acreditar que pode ser o momento atual, não tem como saber exatamente. E depois daquela forte alta da soda e do PVC, esse EV sobre EBITDA caiu de forma acelerada, principalmente por conta desse aumento de receita e de lucro dessas empresas. Vocês podem ver que a Unipar está cotada a 5,8 de EV sobre EBITDA e grande maioria dos seus pares estão tecnicamente bastante caros em relação à Unipar. Observe que alguns estão em 6,6, 7,6, 9,4 e 12,7. E aqui vocês podem perceber essa correlação. Eu coloquei aqui o preço da soda. Exatamente nos preços altos da soda, teve essa forte queda no EV sobre EBITDA. Então, mesmo no momento mais complicado de preço da soda, a Unipar segue barata. Ela não teve esse forte crescimento de EV sobre EBITDA, porque a dívida dela está controlada em relação aos seus pares, por isso que alguns pares aqui estão em 12,7 vezes, porque a dívida está elevadíssima, lembrando que o EV é a soma do valor de mercado mais a dívida líquida. Por isso que a Unipar segue aqui barata em relação a esses pares. E também a produção da Unipar vem crescendo gradualmente nos últimos anos por conta de expansões de fábricas e construção de novas fábricas. Nesse cenário aqui, eu vejo a Unipar como uma excelente empresa e um preço excelente no momento atual. E aqui nesse slide vocês conseguem ver o fluxo de caixa livre da Unipar, que gira em torno hoje de quase 4%. Então, teoricamente, ela conseguiria pagar o caixa gerado dela 4% no momento atual. E quando foi o pico do PVC e da soda, girava em torno de quase 30%. Então imagina só, você comprar uma empresa no momento atual que está sim com um dividendo mais baixo, por conta de um ciclo pior, e em alguns anos depois sair do ciclo pior para o ciclo melhor e você está recebendo ali mais de 30% de dividend yield em relação ao preço da época. Imagina quem comprou antes. A pessoa muitas vezes vai receber 100 até 200% do que pagou em relação à empresa. E algo que eu gosto de olhar também é essa forte correlação que existe das commodities em relação ao ouro. Aqui vocês podem ver essa forte relação que existe entre o índice de commodities com pesos iguais versus o ouro. O ouro está em amarelo e o índice está em preto. Observem que se o ouro explode, o índice de commodities explode. Se o ouro fica lateral, o índice de commodities fica lateral. E o ouro atualmente explodiu, como vocês podem ver em várias notícias, todo mundo falando bem do ouro, 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 mas não é a hora mais de comprar ouro, senhores. A hora de comprar commodities é quando ninguém quer, todo mundo falando mal, quando está caindo ou de lado por muito tempo. E isso está acontecendo atualmente com o petróleo, com a celulose e provavelmente deve acontecer também com a soda. Com a soda e com o PVC. Acredito que no futuro próximo eles podem ter o seu momento de glória. Então, não tem como eu garantir nada, não tem como saber se isso vai acontecer, mas existe sim essa forte correlação entre o ouro e todos os ativos reais.
E olhando aqui para a Unipar, em relação ao seu gráfico, vocês podem ver que ela está girando em torno dessa lateralidade, desde o topo dela, aqui é sem dividendos, desde o topo dela ela já cai mais de 44%. Se olharmos para o preço da soda, a soda desde o seu topo cai mais de 67%, isso sem descontar a inflação. Eu posso até fazer aqui desconto da inflação, colocar a soda em dólar pelo índice de commodities. Se descontarmos a inflação das commodities, vocês podem ver que a soda caiu já 69%, retirando a inflação. Estaria bem abaixo daquele fundo lá de 2020, praticamente 33% abaixo daquele fundo. Então, poderíamos estar vendo uma empresa bastante barata, na minha humilde visão. E lembrando, senhores, isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso aqui é renda variável, não tem como garantir nada sobre o futuro. Então, é apenas uma tese de investimentos que eu sigo para mim e eu estou de olho nessa empresa. Eu nem tenho ela na minha carteira, mas eu sigo bastante de olho na Unipar. E como eu destaquei, a forte alta do ouro, vocês podem ver aqui, o ouro subiu desde 2023 mais de 130%, e eu vou mostrar a seguir para vocês a forte correlação que existe dele com outros metais e outras commodities. Observem a platina, a prata, o paládio, que já vem subindo também fortemente, e também a soda. Então, existe uma forte correlação entre todas as commodities no longo prazo. Não quer dizer que no curto prazo vai acontecer isso. Vocês podem ver que várias delas têm um momento que elas sobem e muitas ficam até de lado. Pode acontecer isso com a soda nos próximos anos, mas se olharmos a resiliência financeira da Unipar, se olharmos seus pares, se olharmos o preço atual do PVC e da soda, eu acredito sim que é um excelente momento de compra para esse tipo de empresa. E é claro, senhores, não é para ter uma porcentagem alta na carteira, porque é uma empresa de commodity. Pode ficar por vários anos aí de lado, assim como aconteceu lá em 2018 para 19, que ela ficou bastante tempo de lado. Também pode acontecer como aconteceu aqui, que ela ficou de 2005 até 2015, 2016, caindo ou lateral. Então, o investidor em commodities, o investidor que tem posições em commodities, tem que estar ciente disso, porque pode sim acontecer algo do tipo. E quem tem paciência e é resiliente, consegue colher bastante frutos. Isso aqui é o gráfico da Aura 33, uma empresa de mineração de ouro, onde vocês podem ver que ficou bastante tempo de lado aqui desde o seu IPO e depois fez uma alta atual de quase 10 vezes o valor que a pessoa pagou lá em 2023. Mais de 900% de rentabilidade nesse espaço de 2 anos. Então, isso pode acontecer com empresas de commodity, mas lembrando que nada disso é garantido no futuro. Então tenham consciência disso quando vocês investem em empresas de commodity. É isso, pessoal. Um vídeo bastante introdutório aqui sobre minha tese inicial em relação a Unipar Carbocloro. É uma empresa que eu sigo de olho há algum tempo, mesmo com as altas recentes e tudo mais. Eu acredito sim que ela está barata, principalmente olhando para o setor como um todo, na parte global, e também para os preços das commodities como PVC, cloro e soda. Então, se você tem Unipar aqui na sua carteira, ou pretende ter, ou está de olho em Unipar, comenta aqui embaixo para eu saber. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. E se você é novo por aqui e gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais desse conteúdo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.